Então, boa noite, pessoal. Vamos dar prosseguimento aí à nossa aula, tá? Vamos compreender o momento. Eu estava confiante que a gente ia voltar presencialmente, né? Mas teve essa decisão judicial aí que nos impediu. Então, vamos continuar por aqui, tentar passar da melhor forma possível o conteúdo. A gente vai continuar nosso curso de anatomia e fisiologia. Inicialmente está vendo fisiologia e histologia. Estou colocando algumas partes, tá? A gente vai dar continuidade hoje. A gente já viu os tipos celulares, as organelas, algumas funções das organelas, e nós vamos hoje entender um pouco de tecidos do corpo, tá? Todo o organismo ele é constituído por células, como a gente viu no início da primeira aula. Essas células se agrupam e formam nossos tecidos. Aí daqui em diante os tecidos se agrupam e formam nossos órgãos e posteriormente formam o organismo, um sistema, tá? Sistema cardiovascular, sistema esquelético, enfim. Então o que a gente tem que entender de tecido é que os tecidos, pessoal, tá? É que o organismo, nosso organismo, o ser humano, o corpo humano, ele tem 4 tipos básicos de tecidos, tá? Que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. São 4 tipos básicos aí. E lembrando que dentro do tecido conjuntivo a gente tem alguns outros tecidos, tá? Que são tecidos conjuntivos, mas com outras especialidades, tipo o tecido adiposo, que é um tecido de reserva de energia, que é um tecido de proteção, que é um tecido de preservação da temperatura, tá? Entre outras funções. Deixa eu tentar passar aqui, que já deu um bug nisso. Passou. Desculpa aí, foi um bug. Mas consegui passar. Então, os tecidos do corpo humano, né? São grupamentos de células diferenciadas, harmonizadas e que atuam na realização de uma determinada função em um determinado organismo, tá, pessoal? Então, as células, elas se agrupam, tá? Mas não só o fato de se agrupar que caracteriza um tecido. Ela tem que se agrupar, porém, ela tem que ter harmonia entre si para produzir uma mesma função, tá? Então, se ela se agrupa, se harmoniza e tem a mesma função, a gente caracteriza como a formação de um tecido, tá? Então são vários tipos de tecido no corpo humano: o tecido cardíaco, muscular cardíaco, o tecido muscular esquelético, o tecido nervoso, tá? Tecido sanguíneo, entre outros. Agora deu bug direto. Então aqui, o primeiro tecido que a gente vai ver, tá? Que a gente vai classificar é o tecido epitelial, tá? O epitélio de revestimento não vascularizado tem como principais funções, tá? Então o tecido epitelial é um epitélio de revestimento. Ele não é vascularizado, ele não tem artérias nem veias, tá, pessoal? A primeira linha de tecido epitelial da gente é a epiderme, tá? Então a epiderme é um tecido epitelial, ele não tem vascularização, não tem artérias nem veias. Ele é nutrido pelo outro tecido, pelo tecido conjuntivo que vem abaixo dele, tá? Através de uma lâmina basal que a gente classifica. Então, qual a função do tecido epitelial? Proteção através da epiderme, absorção quando esse tecido epitelial
tá? Faz parte da nossa mucosa intestinal, ali no intestino. Ele tem a função de absorver. De trocas gasosas, quando esse tecido epitelial, ele é um tecido epitelial presente nos alvéolos, tá? E também tem uma especificação desse tecido epitelial, de tecido epitelial glandular. É que ele se junta para formar algumas glândulas do nosso corpo, tá? Como as glândulas sudorípicas, as glândulas sebáceas e outras glândulas aí. Então, o tecido epitelial também forma as glândulas, estruturas que fabricam no nosso corpo substâncias como hormônios, sucos digestivos, lágrima e suor, tá? Então, o tecido epitelial basicamente é esse. Qual a característica dele? Ele não é vascularizado. E a função? De proteção, de absorção e trocas gasosas, tá? Lembrando que a nossa pele, pessoal, ela é constituída pela epiderme, abaixo dela tem a derme e abaixo da derme tem a hipoderme. Só que a epiderme é de tecido epitelial. As outras duas camadas são de um outro tecido que a gente vai ver mais à frente, certo? Então aqui alguns exemplos de epitélios de revestimento, tá? Então ele está em todos os órgãos praticamente, está na pele, está no pulmão, está no intestino, tá? Está no nosso sistema respiratório. Aqui o tecido epitelial, um esquemazinho de estrutura da pele humana, tá, pessoal? Então aqui a gente vê uma estrutura de pele humana. Então aqui a gente vê uma primeira estrutura, que é a epiderme, tá? É a primeira camada de proteção, ela faz o revestimento do nosso corpo, promove uma proteção, promove um isolamento térmico, promove proteção contra bactérias, contra vírus, tá? É por isso que quando a gente tem uma lesão na pele, quando a pessoa perde a pele por alguma lesão, por uma queimadura, por exemplo, a pessoa fica propícia a infecções, tá? Porque a pele ela já protege naturalmente de bactérias e vírus, fungos e outros parasitas, certo? Abaixo da epiderme a gente tem a derme. Abaixo da derme a gente tem a hipoderme, tá? E abaixo da hipoderme a gente tem o músculo. Lembrando que a epiderme ela é de tecido epitelial, como eu falei. A derme já é tecido conjuntivo, um outro tipo de tecido, tá? Assim como a hipoderme, tecido conjuntivo, e abaixo da hipoderme tem um músculo, que já é um tecido muscular. Então nessa estrutura aqui nós temos três tipos de tecido: a epiderme, que é de tecido epitelial, a derme e a hipoderme, que são tecidos conjuntivos, e o tecido muscular propriamente dito, certo? Então, algumas características especiais do tecido epitelial é que ele forma, tá, algumas glândulas no nosso corpo. Forma as glândulas do nosso corpo. Aqui a gente tem um folículo capilar, que está introduzido aqui na derme, tá? E desse folículo capilar é da onde nascem nossos pelos, tá, pessoal? O pelinho aqui vai crescendo, ultrapassa a epiderme e vem para fora, tá? O tecido epitelial, ele constitui o que a gente chama de glândula sebácea, tá? É uma glândulazinha que fica bem no ladinho do folículo piloso. Esse folículo capilar eu chamo de folículo piloso, é uma outra nomenclatura. Todo folículo piloso tem uma glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela produz o que? Sebo, pessoal. Um tipo de óleo, um tipo de gordura que vai o que? Lubrificar, nutrir esse pelo aqui, tá? Vai ficar aquela oleosidade no cabelo, certo? Essa gordura que vem aqui, esse sebo vem pelo pelo, se espalha na superfície da epiderme, tá? E promove aí ele reforça a epiderme e promove uma retenção de líquido para que um isolamento, tá?
tipo um isolamento, ele ajuda a epiderme a não deixar que a gente perca muito líquido, tá? É uma das funções disso aí. E também o tecido epitelial forma nossas glândulas sudoríparas, que é onde a gente troca líquido. Quando o corpo está necessitando de se refrigerar, solta um pouco de suor no movimento, no exercício, tá? E como eu falei, essa epiderme ela não é vascularizada, tá, pessoal? Esses azulzinhos aqui não são vasos sanguíneos, tá? São nervos, são terminações nervosas. E a epiderme é muito, tá? Digamos assim, ela é muito ramificada com essas terminações nervosas, tá? Então ela não é vascularizada. Como ela não é vascularizada, como é que ela vai se nutrir? Como o nutriente chega? O nutriente chega através dessa lâmina que tem aqui, que a gente fala, tá? A lâmina basal. A derme, através da lâmina basal, joga nutriente para a epiderme e promove o crescimento. Então, basicamente é isso, tá? Então, a constituição do nosso tecido da pele é a epiderme, que é de tecido epitelial, a derme, que é de tecido conjuntivo, e a hipoderme, também de tecido conjuntivo, e chega o músculo, tá? O que importa nisso aqui clinicamente? Isso ajuda muito a gente a fazer alguns diagnósticos, tá, pessoal? A derme, por exemplo, ela já é vascularizada, bastante vascularizada, tá? E também tem muitas terminações nervosas. A hipoderme já é um tecido conjuntivo, tá? Que tem a função de isolamento térmico e de guardar energia, tá? Então, quando a gente se alimenta de muito carboidrato, por exemplo, a gente não usa toda a energia do alimento, então o nosso corpo ele guarda energia, através de lipídio, de gordura. Então ele guarda energia em umas células que a gente chama de adipócitos. Essas células aqui, ó, branquinhas, são os adipócitos. Adipócitos guardam gorduras, tá, pessoal? Então é um depósito de gorduras pra gente, tá? Então quando o corpo necessita de energia e a gente não se alimenta, ele vem no adipócito e pega essa gordura. E tem outras maneiras de tirar energia também, tá? Mas essa é uma delas. Então, o que isso aqui importa no diagnóstico, tá? Quando um paciente, um ser humano, ele sofre uma queimadura, pessoal, tá? Uma queimadura, dependendo da camada que ele danifica, a gente classifica como sendo de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Acredito que vocês já ouviram essas especificações. Então, quando o paciente lesiona através do fogo a epiderme, somente a epiderme, essa camada aqui de tecido epitelial, a gente diz que essa queimadura é uma queimadura de primeiro grau, tá? Primeiro grau. Vou escrever aqui grau. Então essa queimadura é de primeiro grau. O que caracteriza uma queimadura que atinge somente a epiderme? A epiderme sofre uma vermelhidãozinha só que essa vermelhidão, pessoal, ela tem uma dor muito intensa. Por que ela tem uma dor muito intensa? Porque a epiderme ela não é vascularizada, porém ela tem muitas terminações nervosas, que são essas terminações aqui. Então, quando se lesiona a epiderme, ela conecta imediatamente com a célula e com o sistema nervoso, e você sente a sensação de dor muito forte, certo? E quando o paciente ele queima as duas, tá? Primeiras camadas, que é a epiderme e a derme, a gente diz que essa queimadura é uma queimadura de segundo grau, certo, pessoal? Segundo grau. Qual a característica dessa queimadura? Ela é uma queimadura que no começo se sente uma dor intensa, mas depois de um determinado tempo essa dor cessa. O paciente não sente mais dor. Sentiu no início por causa da epiderme, mas
depois de um tempo, a dor cessa. Por quê? Porque ele queima a derme todinha aqui. Lesionando a derme todinha, ele interrompe essas terminações nervosas. Então a comunicação com o sistema nervoso ela é cessada. Não há comunicação, não tem como o paciente sentir dor. Ele sente no primeiro instante e após um tempo essa dor cessa. Então, para se identificar uma queimadura de segundo grau, faz-se a pergunta ao paciente: sentiu dor quando queimou? Ele diz: senti, mas depois passou. Então você identifica que queimou as duas camadas. E quando o paciente lesiona essas camadas, tá? As 3 camadas, e às vezes até o músculo, certo, pessoal? E até o osso, a gente diz que é uma queimadura de terceiro grau. Qual a característica dessa queimadura? O paciente não sente nenhuma dor. Então, quando você vê uma pessoa completamente queimada, ela não está sentindo dor, porque ela elimina todas essas terminações nervosas aqui. E não há comunicação com o sistema nervoso, e você não vai sentir a sensação de dor. Então, espero que tenha ficado claro. E espero que vocês não estejam escutando o cachorro latir também. Então vamos continuar, tá? Deu o bug. Vou tirar o bugzinho aqui. Aí tentar passar o slide. Muito bem. A gente passa para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, como eu falei, tem alguns outros tipos de tecidos dentro do tecido conjuntivo, tá? Então o tecido conjuntivo, pessoal, é um tecido, a principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. Qual a função do tecido conjuntivo? Unir e sustentar, tá? Unir e sustentar. Então eu volto aqui. Não quer passar, que não quer, voltou. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, unir e sustentar. Está unindo aqui, tá? O músculo. Unir e sustentar. Então a principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. Esse tipo de tecido apresenta diversos grupos celulares que possuem características próprias. Então é por isso que eles se diferenciam de alguns outros tipos de tecido aí, certo? Então, o primeiro tipo de tecido conjuntivo é o que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. É o tecido conjuntivo que faz a estruturação e nutrição dos epitélios. Estruturação e nutrição dos epitélios. Lembro no slide anterior da derme e hipoderme, que estrutura e nutre, tá? Nutre a epiderme, que é um tecido epitelial. Então, essa é uma função do tecido propriamente dito. Nutrição de epitélios, de tecido epitelial, porque eles são avascularizados, certo? O tecido adiposo, lembro lá da epiderme, da derme e do tecido adiposo, é um tipo de tecido conjuntivo, é formado pelos adipócitos, aquelas célulazinhas que eu mostrei. São células que armazenam gordura, e gordura significa energia para nós. Localiza-se abaixo da pele e se mostra desenvolvida em algumas partes do corpo, notadamente no abdômen. Também está disposta em volta de alguns órgãos. Tá? Então, o tecido adiposo, pessoal, que é uma reserva, um depósito de energia, ele está localizado abaixo da pele. Geralmente, quando a gente lesiona a pele, tem aquelas expressões do senso comum que diz: olha, apareceu a gordura. Então, é o tecido adiposo. Tá? Logo abaixo do tecido adiposo você tem o músculo. E é onde ele se concentra mais no abdômen, tá? No abdômen ele se concentra mais. Por isso que a gente fica com aquela barriguinha. Aquela barriguinha quer dizer que a pessoa guardou e está guardando muita energia, ou seja, ela está comendo muito. O corpo não está usando, então ele está estocando ali, certo?
A função desse tecido são fornecer energia para o corpo, certo? Quando o corpo tem a necessidade de energia e o ser humano e o organismo não promove, não fornece energia, ele vai lá no tecido adiposo e quebra a gordura e transforma em energia. E também essa gordura, tá? Ela serve como um isolante térmico, né, pessoal? Para manter a nossa temperatura corpórea dentro dos padrões. Então, as pessoas mais gordinhas, elas sentem menos frio, no caso, né? Proteção contra choques mecânicos também. Então, as pessoas mais gordinhas, elas têm menos chances, digamos assim, de lesionar um osso, né? Elas têm essa proteção mecânica do tecido adiposo. Então, a gente passa aqui para o tecido adiposo. Tá aqui a célulazinha do tecido adiposo, tá amarelinha aqui, ó. Tá? Uma célula normal com núcleo, complexo de Golgi, citoplasma, mitocôndria que faz a respiração celular, certo? Com uma membrana plasmática e aqui o armazenamento. Olha o tamanhão de gordura que ela guarda para nós, pensando no momento da fome, pensando no futuro, tá? Essa célula aqui, ela guarda muita gordura, são os adipócitos. Então, aqui essa célulazinha de gordura, tá? Tecido cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo também, é um tecido não vascularizado também, só que resistente, mais flexível, forma as cartilagens do nariz, da orelha, da traqueia e está presente nas articulações da maioria dos ossos. Então, aonde se precisa, tá? Por exemplo, na cabeça dos ossos que conectam uma articulação, onde se precisa de proteção na cabeça do osso para que não encoste em outro osso, a gente tem um tecido cartilaginoso, certo, pessoal? Então, é um tecido não vascularizado e resistente, mas ele é flexível, tá? Então, no nariz a gente tem a cartilagemzinha do nariz, das orelhas, na traqueia e nas articulações. E o tecido ósseo, tá? Tecidos ósseos. Tecido ósseo são tecidos conjuntivos de maior rigidez, tá, pessoal? Então, o tecido em que as células estão bem compactadas, tá? Para promover uma maior rigidez possível. No total, nós temos 206 ossos, tá, pessoal? 206 ossos no indivíduo adulto, tá? Porque nas criancinhas a gente tem alguns ossos a mais aí que com o tempo eles se fundem, tá? A gente vai ver mais pra frente. Ossos que formam o esqueleto humano, apesar de os ossos serem rígidos, o esqueleto é flexível. Logicamente ele é rígido, porém não é aquela rigidez tipo um pedaço de madeira, ele é flexível para que quando a pessoa receba um choque, ele não receba a potência máxima do choque, não quebre, né? O objetivo do osso é não quebrar. Permitido amplos movimentos ao corpo graças à ação muscular. Então, o osso ele é conectado, tá? Ele é inserido com músculos e os músculos promovem os movimentos dos ossos. O tecido ósseo se destina essencialmente às funções de sustentação do corpo e proteção do sistema nervoso central, tá? Então, qual a função do osso? Sustentação e proteção. Protege o sistema nervoso através da caixa craniana, da medula espinhal, tá? Então, sustentação e proteção. Então aqui é uma imagem, tá, de um osso, né? Um tipo de osso. A gente vê que esse osso, tá? Ele tem uma nutrição através de veias e artérias, ele é vascularizado, é um tecido vivo, tá, pessoal? E ele também tem as conexões nervosas, tá? Os nervos se ligando aqui. E dentro desse osso a gente vê uma cavidade, que a gente chama de cavidade medular. Cavidade medular que comporta quem? A nossa medula óssea. Nossa medula óssea que a gente já viu, tá? A medula óssea vermelha aqui, que tem a função
de produzir as nossas hemáciazinhas. Lembra lá nossas células sanguíneas, as hemáciazinhas, tá? Que carregam o oxigênio, tá? Carrega o nosso oxigênio, certo? Além de produzir nossas hemácias, elas produzem também os nossos leucócitos, tá? Leucócitos, que são as nossas células brancas. Lembra das nossas células brancas? Nossas células brancasinhas, que são chamados também de glóbulos brancos, são nossas células de defesas. Aí vem o linfócito, linfócito T, o linfócito B, tá? Eosinófilo, neutrófilo, enfim, são várias células aí do sistema imunológico que é produzido na medula óssea vermelha. E esse osso, e todo osso, praticamente todo osso, tem uma camadazinha de proteção que envolve todo esse osso, tá? Uma camadazinha que a gente chama de periórteo, tá, pessoal? Chama de periórteo. Periórteo é essa camada fininha aqui que participa do crescimento, da compactação do osso, certo? Dentro do osso a gente tem duas estruturas aí, que é o osso esponjoso, que é um osso parecido com aquela pedra de vulcão que a gente usa para... Que a gente não, eu não uso esses negócios aí, que as mulheres usam para raspar o pé, né? Para afinar o pé. E o osso compacto, que é o propriamente dito, as células são mais compactas, mais duras mesmo, tá? Então a construção do nosso tecido ósseo é basicamente isso. Periórteo, tá? Periórteo, pessoal, é referente a algo que envolve por fora, tá? No coração a gente tem o pericárdio. Na musculatura abdominal nós temos o peritônio. E aqui no osso a gente tem o periórteo. Esses são revestimentos externos, tá? Quando é um revestimento interno, dentro a gente tem o endo, né? Endométrio e outras, endocárdio e outras nomenclaturas aí, dependendo do tecido e do órgão. Então aqui a gente tem o nosso tecido cartilaginoso, tá? Que ele se apresenta nas articulações aqui nas cabeças dos ossos que vão se articular, tá? De vários ossos. Na traqueia aqui, olha, tudo em azulzinho, tudo cartilagem. Nas orelhas e nas narinas aqui, certo? E nos brônquios extrapulmonares e intrapulmonares também eles estão lá, certo? E aqui o nosso esqueletozinho, tá, pessoal? Esqueleto completo que a gente vai desmembrar ele todo aí para estudar, desde a cabeça, tronco, membros, tá? Membros superiores, a gente vai ver um por um na medida do possível, o crânio, as costelas, o sacro, tá? Enfim, os membros inferiores. A gente vai ver isso aí nos próximos slides. Então, vamos dar continuidade. Tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo também, tá, pessoal? Constitui o sangue, que é o tecido líquido, né? Como eu já falei, já frisei anteriormente. Então, nosso sangue é composto pelos glóbulos vermelhinhos aqui, que são nossas hemácias, tá? Que transportam o nosso oxigênio, nossas hemáciazinhas vermelhinhas, que através da hemoglobina transportam o oxigêniozinho, tá? Para os tecidos, certo? E os glóbulos brancos, tá? Que são os nossos leucócitos, que são nossas células de defesa, tá? Vou tentar desenhar aqui um linfócitozinho, mais ou menos assim, ó, azulzinho. Então é um linfócito que atua na proteção contra os vírus, que eu mostrei para vocês, certo? E as plaquetas, que atuam na coagulação.
São plaquetinhas que circulam no sangue, que quando percebem uma lesão na pele, elas vêm, tá? Elas vêm na lesãozinha e fazem uma portinha aqui, digamos assim, uma rede, tá? Uma cascata de coagulação, para evitar que aconteça o extravasamento de sangue para fora. Então a plaqueta, ela impede, tá? Ela impede o extravasamento de sangue, certo? Tem uma cascata de coagulação que envolve muitos mecanismos aí, tá? Ela coagula o sangue coagulado tapa o ferimento e interrompe a saída do sangue. Por isso que quando o paciente vai fazer cirurgia, tem que ser feito o exame de plaquetas, tá? Para saber se as plaquetas estão no nível adequado, para que quando a cirurgia, a incisão for feita, a plaqueta ajudar no processo de coagulação e não deixar a pessoa sofrer hemorragia, certo? E tem umas substâncias intercelular do tecido sanguíneo que a gente chama de plasma, tá, pessoal? O plasma é constituído principalmente por água, por nutrientes, sais minerais, anticorpos, vitaminas, íons, hormônios e produtos de excreção, tá? Então, o plasma sanguíneo que a gente chama é constituído do tecido sanguíneo, glóbulos vermelhos, através das hemácias, glóbulos brancos com os leucócitos, plaqueta e plasma, tá, pessoal? Esse é o nosso tecido sanguíneo. Função do glóbulo vermelho: transporte de oxigênio, tá? Transporte de oxigênio. Tem poucos glóbulos vermelhos. O que transporta oxigênio é a hemoglobina que está dentro da hemácia do glóbulo vermelho. Tem pouco glóbulo vermelho, tem pouco oxigênio, anemia, a pessoa fica cansada e fraca, tá? Os glóbulos brancos são nossas células de defesa. Tem algum invasor, parasita, seja fungo, bactéria, então esses caras aqui vão para cima. E as plaquetas que fazem a coagulação, e o plasma, que são substâncias intercelular, que carrega sais minerais, anticorpos, vitaminas e íons, tá? Classificação dos tecidos musculares. Então a gente chega no tecido muscular, tá? São tecidos que possuem células alongadas, fibras, que têm a capacidade de contração e por isso podem promover o movimento, tá? Então, como as células-zinhas aqui do tecido muscular, elas são células alongadinhas assim, elas se alinham, tá, no músculozinho, aí dá essa noção de fibra. Elas formam essas fibras musculares aqui que a gente diz, tá? Fibras musculares. Então, são tecidos que possuem células alongadas que formam as fibras. São fibras. Tem a capacidade de contração e por isso podem promover movimento, tá? A gente vai ver esse mecanismo de contração. Então, tem alguns tipos de tecido muscular. Tem o tecido muscular liso, é encontrado na estrutura dos órgãos ocos, que desempenha atividades contráteis, como a bexiga, o estômago, intestino e vasos sanguíneos, tá? Então é um tecido muscular liso. A gente vai entender aqui no próximo slide por que é liso, tá? Então esse tecido muscular, ele constitui a bexiga, estômago, intestino e outros órgãos aí, e os vasos sanguíneos, tá? Como as veias e artérias aí. O tecido muscular estriado esquelético, né? Tipo de tecido muscular estriado esquelético. Por que estriado? A gente vai ver umas estrias, mais ou menos assim. Essas estrias assim.
são formados pelos sarcômeros. A gente vai entender isso. O músculo esquelético atua na movimentação do corpo, apresenta proteínas. Então, apresenta dois tipos de proteínas básicas que a gente chama quitina e miosina. Tá? Essas duas proteínas aqui, elas são responsáveis pela contração do músculo, tá, pessoal? Propriamente dito. Então, elas têm uma função muito importante, certo? O tecido muscular estriado cardíaco é exclusivo do coração, forma a parede desse órgão. A parede do coração recebe o nome de miocárdio. Então, a gente tem aí os tipos de tecido muscular, tá? Então, tecido muscular liso, certo? Tecido muscular liso, que não tem as estrias, tá? E desempenha atividades contráteis, como a bexiga, estômago e intestino. Tecido muscular estriado, que tem as estrias. E tecido muscular cardíaco, tá? Que é exclusivo do coração. Então, o que é um sarcômero, tá, pessoal? No tecido muscular, lembram das proteínas que tem no tecido muscular, que é a actina e miosina. Então, através da actina e miosina, se forma um complexo, tá? Um sistemazinho que se chama de sarcômero, tá? O que é um sarcômero? Sarcômero, as fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis. Proteínas contráteis, lembrem, a quitina e miosina, tá? A quitina e miosina são proteínas contráteis, elas se contraem, dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero. Então, o que forma o sarcômero? As proteínas actina e miosina, tá? Dispostas lado a lado. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular. Então, pessoal, se há contração muscular, a gente tem o sarcômero, que é a unidade funcional. Para que ocorra a contração muscular, são necessários 3 elementos, tá? 3 elementos são necessários para isso aqui. 3 elementozinhos, tá? 3 elementos. Um estímulo nervoso para a contração muscular, a vontade de mover um músculo, tá? A vontade de contrair um músculo. Então, um estímulo nervoso. Você pensa no movimento, você pensa de fazer um movimento, você pensa no movimento de flexão, tá? Do seu braço. Aí você manda esse estímulo nervoso, tá? Aqui do sistema nervosozinho, tá? Digamos que isso aqui é um encéfalo, tá? Cérebrozinho, tá? E aqui nós temos o músculozinho aqui, músculozinho bíceps, tá? Bíceps é um músculo com 2 cabeças, bi de bíceps, tá? Então, bíceps aqui. A gente precisa do que? De uma vontade, de um sistema, do sistema nervoso, de um estímulo. Então, a gente manda um comando para o bíceps aqui através dos nervos que estão conectados no músculo, tá? Certo? Para que ocorra a contração, a gente precisa do estímulo, que é o estímulo do sistema nervoso, a tua vontade. Depois do estímulo, a gente precisa de proteínas contráteis. E quais são as proteínas contráteis? Actina, miosina. E aonde está a actina e miosina? Elas estão inseridas bem aqui, tá, pessoal? No músculo, na parte vermelha do músculo. O que dá coloração vermelha para o músculo são justamente as proteínazinhas actina e miosina. Elas dão essa coloração vermelhinha, tá? Pro músculo. Quando você vai comer a carne mal passada,
Aí você diz assim, ah, não quero comer carne só com sangue. Aquele vermelho daquela carne muscular do boi não é sangue, pessoal. O sangue já ficou lá no matador, escorreu. Aquilo lá é actina e miosina, são proteínas, tá? Actina e miosina. Até porque se fosse sangue você não conseguiria comer, que o sangue tem gosto ruim, tem gosto de ferro. Porque tem muito ferro na hemoglobina, tá? Que é o ferro que carrega o oxigênio junto com a hemoglobina, tá? Então aquilo lá é actina e miosina, são proteínas, tá? Aquele vermelhinho, certo? Então o que dá a cor pro músculo ser vermelhinho é a actina e miosina que está concentrada aqui no sarcômero, certo? Isso aqui que é muito importante para a contração muscular, tá? Tem o estímulo, tem as proteínas e a gente precisa também pessoal, de energia para fazer isso, tá? Então, um estímulo nervoso, a gente precisa de um estímulo nervoso, certo? Deixa eu acender essa canetinha aqui. Precisa de um estímulo nervoso, que é esse aqui, certo? Precisa de proteínas contráteis, que está aqui, actina. Bacana escrever verde no slide verde, né? Actina. Tá aqui a de actina e M de miosina. Estão aonde? No músculozinho. São proteínas contráteis, tá? Essas duas proteínas formam o S de sarcômero, certo? Tendo as proteínas contráteis, a gente precisa de energia, tá, pessoal? Energia. E da onde a gente tira energia? A gente tira a energia dessa molécula aqui que a gente chama de ATP, tá? ATP. T. Tri é o tri aqui, tá, pessoal? Tri. O P de fósforo, tá? Fosfato, trifosfato, vou apagar isso aqui. Trifosfato e o A, adenosina, tá? Então o que significa isso aqui? Trifosfato de adenosina é a ATP, tá, pessoal? Então essa molécula aqui carrega a nossa energia, tá? Essa molécula aqui que nos dá energia. Energia, tá, pessoal? Certo? Da onde se origina a ATP? Ela se origina da ADP. ADP. Qual a diferença dos dois? O A de adenosina, o P de fósforo e o D, em vez de ser 3 moléculas, aqui a gente chama de... a gente tem 2 moléculas. O D é o di, tá? Difosfato de adenosina, tá? Então, difosfato de adenosina, tá? Se origina daqui. O trifosfato de adenosina vem do disfosfato de adenosina. O que acontece aqui? A gente tem um mecanismo que introduz um fósforo aqui, tá? Um fósforozinho. Vou colocar F, tá, pessoal? Mas a nomenclatura é P, né? Coloca um fósforo aqui e transforma em 3 fósforo, tá? Aí tem o ATP. Então, para ter uma contração, a gente precisa desses 3 elementos: estímulo do sistema nervoso, uma vontade nossa, as proteínas contráteis e a energia para a contração, que é fornecida pelo ATP. Certo? Espero que tenha ficado
entendido. Então, de onde vem o ATP? Lembro lá da fisiologia, a gente estudou essa organela aqui, que a gente chama de mitocôndria, tá? Demora escrevendo esse negócio aqui. Nunca assisti uma aula online em que o cara escreve bonitinho com isso aqui, e nem certo. Então, a mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria, como a gente estudou lá, e tem o exercício que fala dela, ela é responsável pela respiração celular, tá? Respiração celular. A gente come, faz a ingestão de alimentos, de carboidrato, muito macarrão, muita pizza. Esse carboidrato é quebrado, carboidratozinho, tá? Esse carboidratozinho, ele é quebrado, tá? Em uma porção menor, certo? Então, carboidrato, Ca de carboidrato, ele é quebrado numa porção menorzinha de, todo mundo conhece, glicose, tá? Então, basicamente, faz a ingestão de alimento, carboidrato, lipídios. Esses carboidratos e lipídios, tá? Eles são quebrados em glicose, certo? Aí vem o hormônio que a gente já viu, que se chama insulina. A insulina pega essa glicose e coloca dentro da célula. E essa célula então usa a glicose através da mitocôndria para fazer o que a gente chama de respiração celular, tá? RC, respiração celular, certo? Através da respiração celular, a gente gera as moléculas de ATP, partículas de ATP, trifosfato de adenosina. Essas partículas são a energia propriamente dita. Essa energia ela é de uso imediato, tá, pessoal? Certo? Quando se cria ATP para ser usada imediatamente, ela não é estocada. Ela é estocada quando tem muita glicose, quando tem muito carboidrato em forma de lipídio, gordura, glicogênio, tá? Ela é estocada assim. Então, a nossa energiazinha para contrair o músculo vem lá da mitocôndria. Por isso que é importante conhecer desde as células, tá? Então, esse ATP vem da mitocôndria e vai para o sarcômero. O sarcômero usa o ATP e promove a contração. Aí dá para imaginar uma coisa. Como os músculos não param, eles se movimentam frequentemente, toda hora praticamente. Então, uma célula muscular é uma célula que tem muitas mitocôndrias, tá? Para produzir ATP toda hora, tem muitas mitocôndrias, certo? Então tem um esqueminha aqui, olha, da alimentação, proteína, polissacarídeo, lipídios, tem um processo de digestão, aí a gente vai quebrando isso em glicose, monossacarídeos, ácidos gordos, aminoácidos, aí degrada, aí vem acetil-CoA, que é um intermediário, entra nesse ciclo de Krebs, que é um ciclo bem complexo, mas é fácil de entender. Esse ciclo de Krebs acontece aqui no meio da mitocôndria, aqui na mitocôndria. Aí da mitocôndria ele pega, olha que interessante aqui, do ADP, lembra? Difosfato de adenosina, só tem 2 fósforos aqui. Esse sistema pega e adiciona um fósforo na adenosina e transforma em trifosfato de adenosina, que é essa partícula que vai nos dar energia. Nessa aqui conformação, ela não nos dá energia, tá? Então, isso se chama fosforilação oxidativa, certo? Então é daí. E tem uma coisa interessante que acontece, a gente chama de rigor mortis, tá? Que é o rigor mortis.
Já tem quase uma hora falando. Já vai dar 8 horas. Eu vou enviar para vocês. Rigor mortis, a rigidez cadavérica. É um sinal reconhecível de morte que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento dos músculos do cadáver, impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los. Todo mundo sabe que um cadáver, depois de um certo tempo, ele fica duro, rígido, né? Os músculos não relaxam mais, eles ficam duros, tá? O tempo de início e duração depende da temperatura, da umidade do ambiente. Dá em média em 4 a 8 horas depois da morte, a pessoa começa a endurecer, ficar rígida. Como é que ela fica rígida? Para a gente entender o rigor mortis, a gente entende o processo de contração do músculo que se dá aqui nesse cara. Esse cara aqui é o sarcômero, pessoal. A gente viu aqui agora há pouco. Sarcômero. O que tem nesse cara aqui? Actina e miosina, certo? Actina e miosina. Então a gente vê aqui, olha, um sarcômero com suas proteínas, tá? Essa proteínazinha aqui, azulzinha, é a miosina. E essa aqui, tá? Essa aqui, rosinha, é a actina. Então funciona como se fosse uma janela daquelas de duas bandas, tá? Que correm em direção uma a outra. Então quando o músculo está relaxado, esses filamentos de actina que correm em cima da miosina, eles estão bem abertinhos aqui, ó. Chama de banda. Eles estão bem afastados. Aí quando você manda um comando, esse comando, através do impulso nervoso, ativa esse mecanismo que a gente chama de mecanismo actina-miosina, que é o sarcômero. Aí ele contrai. Quando ele contrai, esses filamentos aqui, ó, esses rosinhas aqui, que são os de actina, eles vão um em direção ao outro. Esse caminha nesse sentido e esse outro filamento aqui caminha nesse outro sentido. Então eles se fecham, contraindo. Então esse é o sistema de contração, de relaxamento e contração, tá? Aqui está relaxado e aqui está contraído. Como acontece essa contração e relaxamento, tá? Quando você manda o comando que você quer fazer uma contração, então o sistema nervoso avisa a actina e miosina que tem que contrair. A actina e miosina pega uma partícula de energia, aquela famosa ATP, aqui que ela entra. Então a ATP se liga, tá? Na actina e miosina ela forma esse complexo aqui, elas se ligam. Quando ela se liga através do ATPzinho aqui, aí elas se puxam uma na outra, contraindo. Então tem ATP, tem contração. Para ela relaxar, para ela sair desse estado aqui de contraído aqui, o que a gente faz? Para ela sair desse estado de contraído, tá? Ela precisa de outra molécula de ATP para se ligar de novo aqui, para se ligar de novo outra molécula de ATP e promover o relaxamento, certo? Beleza? Então, quando a pessoa morre, as células da pessoa morrem também. Automaticamente, quem vai morrer é aquela organelazinha que a gente já estudou, que se chama mitocôndria, tá? Uma mitocôndriazinha. Vem daqui, que vem o ATP. Quando essa célula aqui morre, a mitocôndria morre porque o organismo morreu, então não vai ter mais produção de ATP. Não tendo produção de ATP, essa célula morre, não tem ATP. Não tem ATP, não vai ter ATP
para fazer com que o músculo volte ao estado normal, o estado relaxado. Consequentemente, a pessoa vai o quê? Ficar em uma mesma contração, a pessoa vai endurecer, certo? Então, basicamente, o mecanismo de contração é isso, tá? Então, você manda um estímulo nervoso, o conjunto actina-miosina é acionado. Quando ele é acionado, ele precisa de ATP para fazer essa contração, tá? Que é aqui. E para relaxar, ele precisa de ATP também. Só que quando a pessoa morre, no processo normal, a pessoa continua com ATP. Então, o músculo vem e relaxa, tá? Quando a pessoa morre, não há mais produção de trifosfato de adenosina, portanto, o músculo fica rígido e a pessoa fica no rigor mortis. Então, aqui, olha, aqui, ó, uma imagem do músculo estriado. Agora, entendam por que é estriado. Milhões de sarcômeros aqui, estão vendo as linhazinhas? Tem essas estrias, olha, essas bandas aqui, tudo estriado, ó, tá? Estrias. Essas estrias são por causa dos sarcômeros, certo? Aí aqui o rigor mortis, tá? A pessoa, olha, fica com as pernas bem esticadas, não tem mais ATP aqui para fazer o relaxamento, então ela fica muito dura. Aí geralmente também curva o punho aqui, ó, a pessoa fica dura, os músculos não vão voltar a relaxar a posição de relaxamento, porque a mitocôndria desse organismo não está mais produzindo ATP, certo? Então a gente termina aqui, pessoal, hoje. Depois a gente entra, tá? Aqui a gente vê os músculos, a musculatura, tá? A gente vê tudo isso aqui vermelhinho, porque tem muito sarcômero aqui, muita quitina e miosina. A gente vê essas partes branquinhas aqui, a gente vai entender o que é essas partes branquinhas, tá? Então aqui, olha, os músculos aqui da coxa, o vasto lateral, né, aqui o deltoide, né, esse músculo deltoide aqui é onde se faz as injeções intramuscular, certo? E outros músculos aí que a gente usa para fazer injeções. Tecido muscular liso, olha aqui do estômago, tá? Do intestino delgado, é liso porque não tem aquela quantidade de sarcômero. Tecido muscular estriado cardíaco, tá? Tecido muscular próprio do coração, tem muitos sarcômeros também, porque é um tecido que fica em movimentos contínuos, sem interrupções, tá? Então é um tecido que precisa de muita contração toda hora, então ele precisa de muito ATP, precisa de muito sarcômero, tá? Então aqui o pericárdio, né? Lembra lá do periósteo do osso, pericárdio aqui mais externo, o miocárdio o meio e o endocárdio dentro, tá? Do tecido muscular, certo? Aqui uma projeçãozinha de tipos de músculo, tá? Músculo esquelético aqui, olha, tá vendo muitos sarcômeros, muitas estrias, núcleos, muitos núcleos, muitas mitocôndrias, tá? Então, qual a característica desse músculo esquelético? Ele tem contração forte e rápida, descontínua e voluntária, tá? Contração forte e rápida quando você quer mover o seu bíceps, você consegue fazer. Descontínua porque pode ser interrompida, e voluntária, tá? Porque você comanda isso. Você comanda isso. Você que tem o desejo de contrair esse músculo, tá? O músculo cardíaco também aqui muito estriado, tá? Muito estriado, muitos sarcômeros aqui, as estrias, olha, tá? Ele é um músculo que tem contração forte, contração rápida, contração contínua, porque ele não pode parar, e involuntária. Essa contração você não comanda com seu desejo, mesmo que você não pense, mesmo que você durma, mesmo que você faça outra coisa, essa contração ela é involuntária, ela acontece mesmo que você não pense no movimento, certo?
E o músculo liso, que não tem as estrias, tá vendo? Não tem essas estrias aqui, ó, no músculo liso, tá? Eles têm contração fraca, porque não tem os sarcômeros. Lenta e involuntária. Involuntária, aonde a gente vê isso? Por exemplo, no intestino, nos movimentos peristálticos, que a gente não controla também. Quando o alimento se move dentro do intestino, são movimentos involuntários, tá? Beleza, pessoal? Então a gente termina por aqui, a gente continua amanhã, certo? Uma boa noite a todos.